Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar. No programa de hoje, a gente recebe para o nosso bate-papo no estúdio Arthur Costa Soares Júnior. Ele que é diretor de Desenvolvimento Rural e Sustentável da ARGEP. E vai falar com a gente sobre o seminário que acontece na próxima segunda-feira, dia 10. O evento traz várias discussões referentes à agricultura familiar do Maranhão. Bom dia, seja muito bem-vindo, Arthur. Satisfação imensa recebê-lo. Satisfação estar aqui no evento. Fala um pouquinho desse evento que é para conscientizar os produtores sobre o CAF. Tá. Ao longo das últimas semanas, a demanda por esse cadastro, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, ele é um cadastro que ele veio substituir a antiga declaração de aptidão ao PRONAF. Voltando um pouquinho no tempo, a declaração de aptidão do PRONAF ela foi instituída em 1997, quando do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E a partir desta declaração, os agricultores familiares passavam a acessar todas as políticas públicas e programas direcionados para a categoria. E esse número de políticas aumentou muito de 97 para cá. Hoje nós temos mais de 15 políticas só a nível federal, tá? Fora as políticas estaduais, como o PROCAF, que é o Programa de Compra da Agricultura Familiar, que é operado pela SAF. Mas foi visto que essa declaração ela não tinha mais tanta segurança para caracterizar aquele agricultor familiar. Então, pessoas que não eram agricultores estavam acessando, já que a rede era falha. E quando foi em 2007, foi instituído o cadastro da agricultura familiar. E a partir desse cadastro, um novo sistema foi implantado. E esse novo sistema, além das informações que ali são lançadas, você tem que colocar a comprovação. Então ele se tornou um sistema muito mais seguro para os cadastradores e para os agricultores familiares. E esse cadastro que é a porta de entrada a todas as políticas da agricultura familiar hoje vigente. Quer dizer, um cadastro extremamente fundamental para o agricultor, principalmente essa é uma política pública voltada para a agricultura familiar. Nós estamos falando dos pequenos e médios produtores. Isso. E nesse caso, são aqueles agricultores que têm mais da metade da mão de obra empregado dentro do estabelecimento agropecuário é da própria família. Isso é uma característica da agricultura familiar. Uma outra característica é que mais da metade da renda bruta oferida por a família tem que ser da atividade agropecuária, embora eles possam ter atividades externas do estabelecimento, mas mais da metade tem que vir do estabelecimento agropecuário. Eu tive a oportunidade de conhecer os kibbutz em Israel e é muito parecido com a agricultura familiar, porque são famílias, o governo predispõe essas políticas públicas, dando aos agricultores a possibilidade de ter os seus filhos em creches, incentivos para a universidade e tal. Então, seria mais ou menos isso que está acontecendo aqui no Maranhão? Isso, tá. Como eu falei, existem mais de 15 políticas a nível federal, tá, que atende a agricultura familiar, como o próprio PRONAF, que foi a origem desse apoio, tá? Nós temos hoje o Minha Casa Minha Vida Rural, que surgiu agora, inclusive uma portaria, que as portarias foram editadas agora dia 20 de junho. Essa é uma política nova. Essa é uma política nova. Nós tínhamos o Programa Nacional de Habitação Rural, vinculado dentro do Minha Casa Minha Vida, mas agora, este ano, eu tenho Minha Casa Minha Vida Rural, direcionado a esses agricultores familiares. E a porta de entrada é ter seu cadastro dentro desse novo sistema, que é o CAF. A gente conversava aqui nos bastidores e um exemplo muito inspirador para mim e emblemático foi Itães. Okay. E você conheceu antes, durante e depois, né, o desenvolvimento, a transformação social para os produtores rurais, que hoje são piscicultores lá em Itães. Né? Ok. Itães é um exemplo que o Maranhão pode ter de um arranjo produtivo local, APL. O que nós temos hoje no Maranhão são muitos aglomerados produtivos, produtores que se aglomeram em torno de uma atividade econômica. Mas Itães tem um diferencial, que é uma governança feita ali por aqueles produtores. E isso é um indicativo que eu tenho um arranjo produtivo local, que hoje eu encaro como um espelho para outras regiões do Maranhão,
para se desenvolverem, para chegar naquele nível de produção e organização. E a gente tem o protagonismo da AGERP, né, nessas políticas, em outras, e é fundamental que o produtor que está nos assistindo realmente alcance essas políticas públicas através desse trabalho da AGERP, que é do fomento e também da qualificação desses produtores. Tá. Falando da AGERP é a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, é o órgão oficial de assistência técnica e extensão, e só caracterizando o que é isso é um serviço de educação não formal, tá? A gente tem que entender que a assistência técnica é isso. Por quê? Porque o que a instituição leva é conhecimento. E que tipo de conhecimento? Conhecimento para se organizar, conhecimento para produzir. Só para se ter uma ideia, hoje mais de praticamente 90% do público atendido pela AGERP é um público que está naquela categoria de pobreza, extrema pobreza. Por quê? Porque o médio e o grande produtor tem capacidade de pagar a sua assistência técnica, sua extensão rural. Mas o nosso público é um público que não tem essa capacidade. Então o governo entra, no caso o órgão de assistência técnica, acompanhando, organizando, levando informações sobre tecnologias de produção, que a primeiro momento é para uma garantia da segurança alimentar. Nós temos falado muito nos últimos meses sobre combate à fome, então a AGERP está no caminho certo, tem um público específico. Tá? Então a gente está buscando contribuir também para o combate a esse grande mal que nós temos hoje, que é a fome. Na segunda-feira, além dessa questão do CAF, do cadastro, vai discutir o que mais nesse seminário? Tá. A ideia é que o cerne da discussão é o cadastro. Certo. Mas também a gente quer demonstrar que, a partir do cadastro, eu tenho políticas importantes hoje sendo discutidas, tá, para os agricultores. E uma das primeiras políticas que nós temos aí é o PRONAF, tá? O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, crédito rural, crédito para produzir. Tá? E a outra política, como eu falei, é a de habitação rural. E então a demanda está muito grande. E a ideia nesse evento é buscar outros parceiros institucionais, criar uma rede de apoio que facilite o cadastramento desses agricultores para acessar esses programas. Aí nós vamos ter várias palestras, né, com vários protagonistas, né, inclusive o Banco do Nordeste vai estar presente também, provavelmente para falar sobre o crédito. Sim. Né? Então a gente vai ter todas as... É por isso que esse evento é imperdível para os produtores. Com certeza. É imperdível e o banco vai estar presente. O Banco do Nordeste é um grande parceiro, assim como o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, que são os bancos oficiais, operadores do PRONAF. Tá? O crédito hoje ele é fundamental para que o agricultor familiar, no nosso perfil, no nosso tipo de agricultor, que ele consiga investir na sua produção e no seu estabelecimento agropecuário. Então, a espinha dorsal desse encontro é esse cadastro que é fundamental e vale ressaltar que quem faz o cadastro vai estar blindado, né, contra possíveis entraves com relação aos benefícios, né, porque está tudo cadastrado tudo direitinho, então os benefícios, os recursos federais e estaduais vão chegar, certamente. Perfeito, perfeito. Porque o cadastro ele é o que atesta que aquela unidade familiar ela pratica agricultura familiar. Então, nós temos políticas subsidiadas direcionadas para esse público. Tá? Então, ele é a porta de entrada. Tá? Então, quando eu vou para o cadastro, nós não estamos cadastrando a pessoa física em si, eu estou cadastrando a família. Por exemplo, se eu chego numa família onde eu tenho 5 membros, marido, a mulher, a companheira, a esposa, filhos, todos vão para dentro do cadastro. E ao final desse cadastramento no CAF é emitido um registro chamado de RICAF, Registro de Inscrição no CAF, que é uma carteirinha. Ou seja, ali sim é a carteira de identidade do agricultor familiar. É um sistema muito interessante. Isso é bacana porque dá sustentabilidade, vai dar segurança e de forma perene a gente vai ver esses agricultores realmente se mantendo, se retroalimentando, né, da agricultura familiar. O que eu percebo no governo natural é de fato um investimento maior na agricultura, pelo menos eu tenho essa percepção. Não sei se você tem essa mesma percepção. Perfeito. E isso é decorrente da característica do Estado do Maranhão. Se a gente pegar um levantamento que o IBGE fez e caracteriza municípios com características rurais, urbanos,
mais da metade do nosso estado, dos municípios, são municípios com perfil rural. Então, para se desenvolver esse estado, tem que se começar a investir no rural. E aí está a importância dessa estrutura de apoio à agricultura familiar, que é muito forte. 85%, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, 85% dos nossos estabelecimentos agropecuários são da agricultura familiar. Então é por aqui que a gente tem que começar a desenvolver, tá? É fortalecendo o rural no Maranhão. E aí a gente vê políticas voltadas para os produtores venderem seus produtos, né? Então a gente está vendo mais organização, a gente vê um Estado mais organizado, a gente vê, por exemplo, a AGERE se fortalecendo, a AGEP, todas as instituições, a SAF nesse protagonismo, o deputado Júlio Mendonça, que é o presidente da Comissão de Agricultura Familiar e que engloba a agroecologia e tudo mais, né, como um advogado defendendo realmente a agricultura familiar. Então a gente sente que hoje o Estado do Maranhão realmente está trabalhando para aparelhar os agricultores, né? Os pequenos e médios agricultores. Perfeito, perfeito. E só para reforçar a sua fala, Mário, eu pego muito quando a gente fala cadeias produtivas. Opa. E a cadeia produtiva é uma estratégia de desenvolvimento, tá? E para a gente compreender bem isso, é que uma cadeia ela tem vários elos, desde ali do primeiro elo, que são os insumos de produção, até o consumidor final. E eu gosto muito de dizer que, dentre os elos, o mais importante que tem é o consumidor final, porque não adianta você colocar um produto que o consumidor não quer, então deixou de existir a cadeia, tá? E por que eu coloco isso? Porque vem o entendimento dos apoiadores da cadeia, e o Estado é um apoiador. O Estado, como a AGERP, como a SAF, como a SAGRIMA, como a SET, todos os órgãos que hoje compõem o Estado, nós não estamos dentro da cadeia, nós não somos operadores, nós somos apoiadores. Então a gente age como se fosse um catalisador dinamizando o processo de desenvolvimento dessa cadeia. Recentemente nós tivemos aqui um evento onde se fortaleceu mais uma vez as políticas da agricultura familiar com o estabelecimento da frente parlamentar. E mais uma vez a Casa Legislativa abre as suas portas, né, para receber esse seminário que vai acontecer na segunda-feira. E a gente vê também a presidente atual também muito voltada, o governador, que também é ligado ao agro. Então eu olho hoje o agro com uma atenção especial por parte do governo e de todas as, como você colocou aí, né, de todos os órgãos que fazem com que os recursos venham chegar lá na ponta, lá em quem mais precisa. É isso. E a AGEP, principalmente, né, tem esse protagonismo aí, como você falou, o público-alvo da AGEP, né, é quem mais precisa. O apoio da Assembleia está sendo importante aqui na figura da presidente, a deputada Iracema, que na segunda-feira teve uma conversa com o nosso presidente, o Sandro Montenegro, que esteve aqui presente, e foi definido esse evento agora na próxima semana, dia 10 de julho. Esse evento, acima de tudo, ele é direcionado para o fortalecimento dessa rede de apoio, tá? E quem são essas pessoas que deverão estar aqui? Principalmente prefeitos municipais, tá? Secretários municipais de agricultura, equipe técnica dessas secretarias municipais de agricultura, representantes de sindicatos rurais, agricultores familiares, principalmente, de forma a gente criar aquela rede de apoio, tá? Para fazer com que essas demandas muito grandes que nós temos hoje no Estado do Maranhão pela CAF, elas aconteçam, tá? E a ideia é que esses agricultores, acima de tudo, embora eu tenha esses programas de apoio social, mas acima de tudo são negócios. E aí eu faço um destaque por uma fala que você coloca muito bem, a questão do agro. Nosso entendimento é que eu tenho agricultura familiar de um lado, mas eu tenho uma agricultura empresarial, industrial do outro. O agro está nos dois. Quando eu faço negócio, eu tenho o agronegócio tanto... Não há uma divisão. Não há uma divisão, porque a polaridade aqui é agricultura familiar de um lado, empresarial e comercial do outro, tá? Então, negócios existem tanto dentro da agricultura familiar quanto dentro do comercial e industrial, que está bem claro. E eu quero agradecer ao nosso convidado, Arthur Costa Júnior. Muito obrigado, Arthur, a você e a todo o time da AGERP. Muito obrigado. E o Maranhão no Campo está chegando ao fim. Lembrando que todo sábado, às 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2, também pelas nossas redes sociais e especialmente o nosso canal no YouTube.
A reprise acontece aos domingos, às 8 horas da manhã. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, audiência fiel e multiplicadora. Um forte abraço, força sempre. Até o próximo programa.